Galera, para quem perguntou aí sobre ingresso, mais de 60 mil já comercializados. Tem a retirada da gratuidade nesse sábado, mas tomem cuidado aí, porque vai ser uma loucura, né? Os ingressos praticamente esgotados, não deve sobrar nada, a não ser uma coisa ou outra ali se voltar para o sistema. Então, e aquele recado que eu falei antes, cuidado com golpe, porque tem muito aí nas redes, né? Quem, quem conseguiu comprar, teremos aí mais de 61 mil no Mineirão, e é um torcedor que vem apoiando o Cruzeiro cada vez mais. Acho que não precisa da gente falar nada aqui, porque quando o torcedor, aí depende muito do time em campo, quando o torcedor vê aquela postura ali, não tem outra coisa a fazer a não ser cantar, né? É isso. O torcedor do Cruzeiro, a gente há muito tempo estávamos carentes de um time que, de fato, é, conseguisse corresponder à arquibancada do Cruzeiro, né? Porque a arquibancada ela tem se mostrado cada vez mais muito ao lado do Cruzeiro nesses anos que a gente acabou de passar aqui, mas pô, precisa da troca, né? A gente teve uma situação até de alguns momentos, me recordo ainda na gestão Ronaldo, é, imputar incompetências do campo para arquibancada. Pô, isso não existe, né? Se dependesse da arquibancada do Cruzeiro, o Cruzeiro nunca teria passado as situações que passou na sua história. Mas é muito bom você ver um time que aquilo que eu falei até mais no início da nossa live aqui, né? Tem que disputar. O Cruzeiro não se furta da disputa. Tem que jogar. E o Cruzeiro, eu volto a repetir mais uma vez, precisa de se concentrar muito para jogar, porque eu tenho certeza que uma determinada parte do jogo vão tentar minar o jogo do Cruzeiro. E aí a arquibancada fazendo parte de novo do jogo. Os jogadores olhando e não tendo problema, né, com esse torcedor que vai lá, apoia. Gente, quer prova melhor do que essa, do que contra o Bahia? Pô, contra o Bahia, as coisas não estavam nessa sequência boa de hoje, não. A gente veio de um empatezinho ali com o São Paulo, bom, de valor, porque a gente sabe o que o São Paulo é no Campeonato Brasileiro na nossa vida, depois de termos mudado muita gente, 7 modificações no time, e vê o Bahia, né? Bahia bem na Libertadores, vivendo um time que sabidamente é físico, e o torcedor ali junto, aquele público, né, Samuel, que a gente sempre comenta, a turma dos 35 a 40 mil lá presentes na arquibancada, pênalti aos 12 minutos. Pô, é para explodir de vez, né? O estádio perde. Cara, o Jardim, ele falou disso na coletiva. O torcedor do Cruzeiro não esmureceu, não. E nem o time. E nem o time. Então, são conquistas, né? Esse time, esse grupo, ele está conquistando degraus ali importantes no trabalho do Jardim. E o jogo de domingo vem num momento bom nessa escala evolutiva do Cruzeiro. Cansamos de ver um time que, cara, esse time parece que dá 2 passos para frente e 6 passos para trás. Não, o Cruzeiro continua evoluindo. E aí, meu amigo, torcedor que sempre apoiou o Cruzeiro, vê isso aí dentro de campo, cada dividida que o time se envolve, é o torcedor gritando na arquibancada. Aí vira realmente aquele poder histórico do Mineirão com o seu torcedor, com um time bom. A mescla foi sempre essa, né? Time correspondendo dentro de campo e o torcedor do Cruzeiro fazendo o que sempre fez. Aí o Mineirão fica hostil mesmo, num sentido assim, esportivamente falando, que fica bem complicado para o adversário enfrentar o Cruzeiro nessas situações. É um reflexo, né? O campo e a arquibancada. Um é capaz de puxar o outro na hora que está nos momentos difíceis, né? E tem que fazer valer essa atmosfera de torcida única, fazer valer essa atmosfera de 61 mil torcedores lá dentro do Mineirão. Tem vários momentos que a gente pode olhar para trás nos últimos anos e lembrar. Teve aquele clássico que a gente perdeu a final 50-50, que a torcida cantou por vários e vários minutos depois que o jogo acabou, continuando prestigiando o time. Foi um time ótimo tecnicamente, um time que venceu a partida, não foi.
Mas foi um time que a torcida identificou que deu tudo de si dentro de campo. Teve aquele... Cruzeiro foi derrotado pelo Fluminense na Copa do Brasil 2022 também, que a torcida não parou nem um minuto. Né? Nem o time titular de 2022 era o que estava jogando, mas era um time que entrou com garra também, fazendo frente ao Fluminense, que era infinitamente superior ao Cruzeiro. Teve aquele último jogo da despedida do Sobis, né, que veio a ser a despedida do Fábio também, a gente não sabia. Um jogo que não valia nada na Série B, mas que a gente lotou o estádio, 60 mil torcedores na volta da pandemia, e o time sentiu a energia da torcida ali e correspondeu dentro de campo. Então, garantir que essa sinergia esteja em dia, igual esteve contra o Flamengo, igual esteve contra o Bahia. É uma sinergia que pode ter tanto com 20 mil torcedores quanto com 60 mil torcedores. O importante é estar todo mundo remando para o mesmo lado, em busca do mesmo objetivo. A verdade é que desde 2022, e aí nós tivemos bons momentos, né? Teve um momento ali, você abre, teve a chegada ali na final da Sul-Americana, mas a verdade mesmo, e eu falo aqui como torcedor, que é o que sou, é que o torcedor, desde 2022, não encontrava um time em campo, não viu um time em campo que de fato representasse o sentimento do que é ser Cruzeiro e a grandeza do Cruzeiro, né? Então, por isso eu acho que tá essa sinergia muito bacana, sabe, Bernardo? O torcedor olhava para os jogos, olhava para o campo, via um time sem vontade, via um time apático, e com todos os outros defeitos que a gente já falou aqui. E isso não é ser Cruzeiro. Ainda que você tenha um time tecnicamente inferior, que não é o caso, né, para domingo, mas ainda que você tenha, esse sentimento de ser Cruzeiro é muito diferente. Eu acho que por isso que o torcedor está dessa maneira, porque depois de 2 anos, né? 2 anos e meio, o torcedor tem um time que lhe faz representar dentro do campo. Eu tô pegando aqui só para ratificar isso tudo que a gente está dizendo, como estava o Cruzeiro até o jogo do Mushukruna e como está hoje o Cruzeiro. A gente tinha até separado a imagem quando o Cruzeiro perdeu pro Mushukruna, e é assim, é assustador como que esse gráfico aí do SofaScore é bem legal, né? Que eles pegam os últimos 10 jogos. Olha aí do que o Cruzeiro saiu para o que o Cruzeiro foi. Até o Mushukruna, 10 jogos para trás. Aí teve ali o empate com o América na fase de classificação, a derrota para o Atlético Mineiro, a derrota para o Democrata de Valadares, o empate com o América, o primeiro jogo da semifinal. Ali está a derrota porque perdeu nos pênaltis, né? Empatou e perdeu. Aí vem o amistoso com o Red Bull Bragantino, a vitória sobre o Mirassol, derrota para o União Santa Fé, derrota para o Inter e derrota para o Mushukruna. Depois já foi o São Paulo. Aí vem empate com o São Paulo, vitória sobre o Bahia, perdeu para o Red Bull e para o Palestino, derrotou o Vasco, derrotou o Vila Nova, derrotou o Flamengo, empatou com o Mushuc, ganhou do Sport e ganhou do Palestino. Isso aí o jogo do Mushukruna foi no dia 9 de abril? Vou consultar aqui. Quase certeza Acho que que foi sim. dia 9. 1 mês e 7 dias. É o que aconteceu com o Cruzeiro. Não tem nada ganho. 9 de Tem abril. muita coisa. Pois é. E sabe o que é Não legal tem quando a gente nada ganho, compara mas aí? o que aconteceu assim, sai de uma lama para ir para um processo que, pô, para quem tinha essa primeira imagem aí, tá maluco, né? E não Se é você assim, não foram resultados por acaso, né? Eu acho que isso que é o principal. Isso. O Cruzeiro sabe porque vence. É isso que eu ia comentar. Se você colocasse tampasse aí os resultados, acho que ninguém ia falar que a sequência dos 10 jogos lá de cima é mais difícil do que a sequência dos 10 jogos de baixo, né? Porque os adversários que você enfrenta ali Verdade. embaixo
em geral, são muito mais complexos do que os adversários de cima, porque são 5 jogos do Campeonato Mineiro ali, embora a maioria seja clássico. Depois você pega o Mirassol, você pega 2 times da Sul-Americana que a gente comentou assim que eram mais acessíveis, né? Porque todo mundo sabe que o Palestino, em tese, seria o time mais complicado da fase de grupos da Sul-Americana, embora o Muxuque tenha um aproveitamento muito melhor. E quando você pega ali embaixo, você pega um São Paulo no Morumbi, você pega um Bahia vivendo uma grande fase de invencibilidade, você pega o mesmo Red Bull Bragantino, você pega 2 vezes o Palestino, né? Tem um jogo contra o Vila Nova, que é uma das melhores equipes da Série B, brigando pelo G4. O próprio Flamengo, Sport fora de casa, que é um jogo que a gente comentou que o Cruzeiro tinha um tabu muito grande. Então, assim, é legal ver que o Cruzeiro não vence por acaso, igual o Valu comentou, esses times de baixo, né? Vence com desempenho. Se a gente pega os 10 jogos lá de cima, o Cruzeiro tomou gol em todos. Quando a gente pega os 10 jogos de baixo contra adversários mais complexos, o Cruzeiro ficou 4 jogos sem sofrer gols. E alguns outros jogos, mesmo sofrendo gols, ele foi lá e conseguiu fazer mais para poder vencer. Né? Ou pelo menos não perder, porque ele faz gol contra o São Paulo lá e não é derrotado no Morumbi. Ele faz gol contra o Flamengo e vence o adversário. Né? Ele faz gol contra o Palestino para vencer o adversário também, porque foi 2-1 esses 2 jogos. Então, assim, não é por acaso essa mudança. Isso aí é tempo de trabalho do Leonardo Jardim, é jogador comprando a ideia do treinador que está lá, é sinergia com a torcida. Então, é torcer para continuar, porque a gente vai ter, daqui para frente, gente, vai afunilar a Copa do Brasil, as equipes vão se reforçar ali no meio do ano para o Campeonato Brasileiro, a tendência é que os jogos a gente vai tendo confronto contra equipes cada vez mais qualificadas, né? Mas vão ser jogos mais complexos, e o Cruzeiro já mostrou que ele tem total condição de passar por cima dessas equipes, desde que ele tenha o entendimento de que, pô, preciso dar minha vida, preciso dar meu 100% aqui para poder conseguir sobressair meu adversário, igual foi contra o Flamengo, igual eu espero que seja no domingo contra o Atlético. Tem mais chat aí, Valu? Tem. Eu tô esperando o Rafa aqui. Ô, Rafa, você não quer participar da live, não, meu amigo? Não, o comentário do Bernardo foi perfeito. Eu já tinha falado dessa questão da atitude que o time tem que comprovar, né? No meu primeiro comentário, né? Eu acho que é um grande teste para a vontade desse time. E quando você pega esses números, essa imagem que o Samu colocou aí, a gente volta naquilo que eu falei de início, né? Do que dá para ver do trabalho do Leonardo Jardim. Eu coloquei 3 pilares, né? Que foi uma defesa que tomava gol todo jogo com muita facilidade, né? Aí tá aí Democrata de Valadares, América, né? Uma defesa que conseguiu acertar, né? Tomava gol jogo sim, jogo também, né? Um ataque que a gente chegou aqui alguns jogos, Valu, falar que o Cruzeiro tinha um chute no gol na partida, né? Você lembra disso? Não sei se você lembra, o Samuco, o Bernardo. A gente falava de jogos aqui que o Cruzeiro tinha uma finalização no gol. Acho que teve um que o Cruzeiro não conseguiu nenhuma, inclusive. Acho que se você puxar e teve esse ano, o Cruzeiro teve um jogo que não teve nenhum chute ao gol, né? Foi contra então, o Atlético assim, lá no Mineiro. Foi contra o Atlético, exatamente. O Cruzeiro não conseguiu uma finalização ao gol, né? Então a gente sai desse patamar de um time que não tinha nada, basicamente, para um time que hoje ainda está se consolidando, né? O Bernardo falou muito bem. É um time que está amadurecendo, mas que ainda tem muita margem de crescimento. E aí você vê uma janela em vista, né? Uma janela com participação do Leonardo Jardim, o elenco está um pouco cobertor curto, na minha opinião. Né? Eu acho que o elenco Cruzeiro é um pouco cobertor curto ainda. Mas quando você conseguir rechear mais esse elenco aí, eu vejo uma perspectiva muito boa, mano. Cara, e assim, né? Pegando a parte de cima, lembrando que o Jardim chega ali no Democrata, né? É o primeiro jogo dele, lá na Arena do Jacaré. Então, ali contra o América, o empate na fase de classificação do Mineiro ainda foi o Wesley Carvalho. A derrota para o Atlético Mineiro, fase de classificação ainda, é o Wesley Carvalho de novo, com o Jardim assistindo. O jogo foi no domingo, ele chegou no sábado, dia 8 de fevereiro. Além das vitórias, é muito importante salientar, eu acho, quando a gente fala do aspecto de coletividade do Cruzeiro que tem subido, o Cruzeiro tem 24 jogos nessa temporada 2025. O Cruzeiro, até o jogo contra o Bahia, ali, ó, na parte de baixo, ele ficou sofrendo gols durante 14 jogos seguidos. Durante 14 jogos seguidos. Uma sequência que foi iniciada ainda na segunda rodada do Campeonato Mineiro contra o Atlético,
lá em Brasília. Aí, depois disso, ele não toma gol contra o Bahia, não toma gol novamente contra o Vasco, nem contra o Vila Nova e nem contra o Sport. Quer dizer, dos 5 jogos que o Cruzeiro ficou sem tomar gols em 2025, 4 foram dessa forma recente aí, ó. Então isso é importante também. Como disse o Bernardo, teve jogo que tomou gol, igual contra o Flamengo, e a defesa do Flamengo é uma das melhores do campeonato, só perde para a do Palmeiras. Foi lá e conseguiu fazer 2 gols. Mas esse é um aspecto também muito importante que fala muito a respeito da questão do equilíbrio, né? A gente não vê os jogadores do Cruzeiro se envolvendo em longas perseguições pelo campo. Tá todo mundo muito perto no momento de defender e também no momento de atacar, Samuca. E É assim, isso. ainda temos um jogo contra o Inter aí que é uma incógnita, né? Não fosse uma arbitragem tão desastrosa, né? Não sabemos por que poderia ter acontecido aí. E só para poder fechar esse comentário, mesmo time, né? Não é um elenco diferente aí com 3, 4, 5 contratações. Mesmo time. Só tem a chegada do Wanderson ali a partir do Mirassol, mais ou menos. Mas assim, de resto, mesmo time. Não chegaram 5, 6 nomes diferentes para poder formar uma equipe nova. Então mostra que, com o tempo de trabalho, tempo de casa, o Leonardo Jardim encontrou soluções dentro da toca. Seja com garotos da base, seja com jogadores que estavam com menos minutagem. Então, também nem sempre temos que sair gastando para poder contratar. Mas é realmente ter conhecimento profundo do seu elenco, e isso leva tempo para saber, olha, nessa posição aqui eu acho que eu consigo recuperar tal jogador, eu acho que o jogador vai conseguir me entregar o que eu quero. Agora, por outras posições, realmente, assim, cara, eu não tenho ninguém aqui capaz, ou ninguém da base para subir e cumprir essa lacuna. Aqui a gente precisa gastar dinheiro. Então você pode concentrar os esforços para poder fazer investimentos específicos na janela, agora, igual a gente vai ter no meio do ano, para poder trazer 1, 2, 3 jogadores que vão chegar e vão agregar muito e vão agregar especificamente no que o Jardim quer. Não sair contratando embaciada, contratar jogador que só vai vir para poder tirar espaço de jogador da base. Isso que a gente fala que o Cruzeiro precisava ter mais tempo de manter um treinador e um treinador bom para ele poder conhecer o elenco, né? Não ficar chegando e saindo um treinador, aí chega o treinador novo e tem que rodar o elenco todo de novo, tem que fazer mais 5, 6 contratações. Então é importante ver, né, o quanto o Cruzeiro está mais maduro com essa questão de administração do elenco, conhecimento dos jogadores que tem aqui. Isso tudo passa por um trabalho muito bom do Leonardo Jardim, que a gente espera que perdure muito tempo aqui na toca. E que essa sequência continue positiva, né? Claro que não vai ser possível sair vencendo todo mundo. Se der, ótimo, né? Mas que esse time continue se entregando aí nos jogos, como vem acontecendo, né, Valuzinho?